Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro do Campo à Cidade. Eu sou Izan Rezende e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é a respeito da campanha Abril Verde, que se comemora no dia 28 de abril, o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, mas que a campanha ele se estende e inicia no primeiro dia do mês de abril. E para tratar esse assunto, nós estamos aqui com Paulo Fernando Freire, que é presidente da Associação de Engenharia e Segurança do Trabalho da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, engenheiro sanitarista e com a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Paulo, seja bem-vindo. Tá, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês nessa campanha do dia 28, o Abril Verde. E estamos aqui à disposição naquilo que for necessário para contribuir na sua campanha. Paulo, e estamos aqui também com o vice-presidente da associação, engenheiro civil e também com especialização na segurança do trabalho, Aguinaldo Gentil. Seja bem-vindo, Aguinaldo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa é uma oportunidade única que a gente tem no momento, né? É uma oportunidade interessante, onde a gente vai poder divulgar um pouco mais sobre essa questão de acidente de trabalho aí no Abril Verde, né? E pretendemos atender no que possível as suas indagações, né, para deixar bem claro para o pessoal aquilo que é necessário fazermos aqui para desenvolver o trabalho mais seguro nessa área do campo. Tá. Eu vou só contextualizar aqui um pouco sobre o acidente do trabalho e saúde. Os dados registrados no Observatório Nacional de Indústria sobre acidentes de trabalho em 2022, nós tivemos só de auxílio de doença por afastamento por acidente, mais de 2.030 pessoas. A prevenção é muito importante, mas mais importante ainda é a iniciativa da Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá em reunir profissionais com especialidades na segurança de trabalho para servir a sociedade. Como que isso, Aguinaldo, foi constituído, quando e quais são as finalidades dessa associação? Isso, tu falou, é exatamente o objetivo nosso. Então, a associação, ela foi criada, uma associação na cidade vizinha aqui, criada em 1997, e ela deu prosseguimento na área de segurança, que essa área de segurança ela é muito abrangente, ela é multidisciplinar, melhor dizendo. Então, ela abrange engenharia em todos os sentidos, mecânica, elétrica, civil, sanitarista e etc. E nós, com a Associação de Engenharia de Segurança da região do Vale do Rio Cuiabá, a nossa associação, estamos procurando dar andamento no trabalho que foi iniciado lá em 97. Perfeito. Né? Então, nós reunimos um grupo seleto, né? Um grupo multidisciplinar, como eu disse, com a ideia de desenvolver técnicas, ações que possam auxiliar a sociedade de uma forma geral, né? Através do técnico profissional capacitado para levantar essas questões e evitar esse número alarmante de acidentes que ocorrem diariamente, né, em regiões diversas. Maravilha. Paulo, dentro do planejamento estratégico da associação, quais são as vertentes assim de atuação hoje proposta para a sociedade, agir junto com a sociedade, junto com a agroindústria, junto com o meio urbano e rural? Olha, nós estamos propondo trabalharmos naquelas dimensões ligadas à ergonomia, está muito bem, pode se exemplificar com a análise ergonômica do trabalho na atividade laboral. Nós estamos também com atuação na gerência de risco, fazendo
avaliação de risco, propondo medidas e sugerindo uma série de proteções que viabilizam o negócio. Nós atuamos também na higiene ocupacional, em todos os riscos, todos os agentes de risco que aí se apresentam, e também atuamos na engenharia de incêndio, tanto urbano quanto rural. Perfeito. E para a associação atingir seus propósitos, nós estamos desenvolvendo vários projetos sociais de conscientização e que as pessoas possam conhecer os fundamentos da segurança do trabalho, por exemplo, na atividade doméstica e outras. Por exemplo, um dos projetos que nós temos está ligado para as escolas fundamentais municipais, que nós disseminamos como é a prática segura da segurança do trabalho. A questão do afogamento, não se queimarem. Aumentar a percepção. Para aumentar a percepção dos menores quanto ao risco. Perfeito. Né? E o acidente doméstico com as crianças é altíssimo. É também altíssimo. Dentro desse processo. E... É um cabo de uma panela que ele quer pegar e puxar para cima, tem água quente ali. Uma panela de pressão, uma Exato. panela onde o cabo da panela está para fora do fogo, uma criança passa e pega. A questão de crianças que são queimadas com álcool, outros que morrem queimados porque estavam brincando com vela ou fósforo em cima de um colchão de espuma. Então, o objetivo foi aí. E outros projetos que nós temos está ligado, por exemplo, em levarmos o conhecimento dos conceitos básicos da segurança do trabalho às cooperativas que tratam com os coletores de resíduos sólidos. Perfeito. E são vários programas que aí existem. Né? E assim a gente espera poder contribuir. Perfeito. Duas coisas bem... Nós estamos falando de segurança e doença do trabalho. Aí nós entramos com uma ação social da associação dentro do colégio, orientando os alunos do risco que ele corre com os acidentes domésticos aí, né? Isso é uma ação social muito forte. Profissionalmente, na área da agroindústria, plataformas de indústrias, atividade rural, incêndio, como que isso está sendo trabalhado dentro desse processo, nesse multidisciplinar profissionais aí dentro? Nós temos a ideia inicial de convocarmos as várias vertentes, no caso, os profissionais que trabalham nessas áreas, mas os proprietários, o poder público, o poder estadual, né, de forma que eles incrementem, né, a capacitação desses profissionais para que eles auxiliem diretamente na redução desses acidentes. Então, a gente tem, com essa percepção, com essa estatística de acidentes que existem, então a gente está buscando apoio, né, para a associação, para trabalhar nesse sentido, tendo em vista que o nosso agro é o mais forte aqui no Brasil, né, o Mato Grosso é um estado de excelência nessa área, então a gente precisa trabalhar também dessa mesma forma, deixar tudo nivelado com a segurança. O Senai aí, o Serviço Social da Indústria aí, né, tem uma atuação muito forte, com parceria dentro desse processo aí para trabalho. Tem também aí o Corpo de Bombeiro, as instituições aí que estão sempre em prontidão para prevenção e Vou lhe dar um controle. exemplo bastante prático sobre acidente do trabalho, doenças profissionais, aquelas doenças que a gente está prevista aí. Pegamos um negócio frigorífico. Perfeito. Onde é que inicia, digamos, essa implantação de um sistema de segurança, de gestão de segurança nessa planta industrial? Na verdade, vai começar lá na fazenda. Né? É o gado saudável, sadio, vacinado, sem brucelose, sem afetose, sadio, que depois ele é transportado para o frigorífico e depois ele vai para o abate. Perfeito.
a planta industrial, ela tem que ser construída de tal forma que o vento dominante, quando está havendo o abate do animal, aquele odor que é expelido, coisa parecida, não vá para cima da manada, que deixa os animais estressados e desesperados. Então são coisas, né? São coisas que devem ser pensadas para que você tenha aí aquela verdadeira arte da engenharia. A engenharia como arte, né? Que você procura excelência naquilo Um que você estudo de está forma fazendo. holística de todo o De processo. todo o processo. Então a Perfeito. segurança ela caminha assim. Uhum. Você está entendendo? Uhum. Se a velocidade de abate é de 600 boi hora, coisa parecida, seja de 600 boi. Você está entendendo? Ou está autorizado a bater 800 animais no turno de trabalho, a velocidade é aquilo que vai passar ali. Não mais nem menos. Porque é ritmo. Perfeito. Né? Que isso aí vai causar problema de doenças no trabalhador ou coisas desse tipo. Se o trabalhador doente é perda. A gente está falando aqui não só de acidente de trabalho, mas de enfermidade de doenças Enfermidade também, né? também. E isso, a questão de pressão, a parte psicológica, Afeta. afeta sem sombra de dúvida. Dentro um processo aí, vamos pegar esse como exemplo aí. Na própria abordagem com o pecuarista, o produtor, o agricultor, na produção em si. Ali nós temos os trabalhadores, os equipamentos, o treinamento, a capacitação, os cuidados de implementos, usar implementos novos e não antigos, porque você vai fazer que está colhendo ali a plantadeira e já vem o plantio direto. Aquela palhada é uma pólvora ali de um equipamento, seja do trator ou da plantadeira, que não tenha fazendo atrito ou coisa parecida. E esse universo, ele é tratado dessa forma, Paulo? Dentro dessa visão de segurança? Eu acredito que não. Não? Precisa ser, digamos assim, avaliado. Está entendendo? Porque eu vou te exemplificar, responder com outro exemplo. Por exemplo, as instalações de proteção contra incêndio das edificações de Cuiabá. Cano novo, cano 5 anos, 10 anos e 15 e 25 anos de uso. Se formos pegar um cano de 10 anos de uso... Esse cano você está se referindo a de gás? Não, do tubulação, tubulação de hidrante. Prevenção e combate Depois a de incêndio. 10, 15 anos ou coisa parecida, em função da qualidade da nossa água, que é dura, ou muitas vezes a questão do próprio tratamento que tem ou de alguma impureza que tiver, quando você faz um corte nesse cano, você verifica que ele está todo obstruído. Perfeito. Então, essa é a questão. Então, nós sabemos fazer o início. Você está entendendo? Nós projetamos, mas A questão de manutenção da questão da fica manutenção, sacrificado. da persistência da manutenção, da criação de indicadores, ele é sofrível. Inclusive Mas isso. saiu há bem pouco tempo, foi aprovada aqui em Cuiabá uma lei, né, a lei de inspeção predial. Trazendo para cá. Levou anos para aprovar, né? Foi uma Foi briga. uma conquista muito interessante. E é um ramo em que nós, da segurança, estamos diretamente interligados ali. E o que a gente observa hoje? Existem profissionais atendendo essa questão, mas de forma, vamos dizer assim, superficial, sabe? Então, esse estudo que ele falou, você está tratando um prédio de 30, 50 anos. Então, para dar um diagnóstico que o sistema hidráulico está a contento, funcionando de acordo, você tem que fazer um diagnóstico profundo. Você tem que avaliar profundamente. E hoje tem sido feito de forma superficial. Então, isso vale para o campo. O Paulo, inclusive, estava comentando comigo a questão, por exemplo, a questão de incêndio que facilita o incêndio, o armazenamento de material combustível de forma errada lá no campo. Né? Você pode colocar aquela questão que você comentou? Por exemplo, quantas toneladas de matéria seca, já no ponto mesmo de ignição, você tem por hectare? Tá. A nossa universidade tem um laboratório de fogo florestal para o incêndio florestal? É uma questão. Tem ou não? Não. Não? Não, eu não conheço. Não tem. Então, nós não conhecemos a nossa própria... Eu acho que não tem nem na
na grade curricular Não tem. de não qualquer tem. profissional Mas, aí que envolve ciências entretanto, agronômicas aí, ou... nós pegamos a Universidade do Paraná, a federal deles, lá possui com o professor Batista um laboratório de incêndio florestal. Então eles fazem estudos de velocidade de queima de todo tipo de material Existe vegetal. a engenharia de incêndio lá. A gente pretende... implementar aqui no Ah, estado. É aqui. sugerir, porque Sim, a lei sim, da sim. Boate Kiss obrigava que as universidades tivessem essa disciplina optativa ou não de engenharia de incêndio. Uhum. Então o pessoal começou a fazer cursos livres, curso disso, coisa parecida. E Então ela tem na grade optativa. não, Aqui- não, aqui aqui não, não. está optativa. Não. A lei da Boate Kiss, ela obriga a ter. Certo, 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 certo. Acredito que E em isso, breve tem. isso é muito importante, porque hoje uma multa provocada por uma queima de uma propriedade, seja ela de atividade pecuária ou agrícola, além do dano do proprietário, que é enorme, né? Ela tem aí uma consequência aí O efeito colateral. e muito alta. Muito alto. Né? E muitas vezes o acero é feito. Hoje o acero não é mais na enxada, é com máquina de esteira, são com 2 metros, 3 metros de largura ali Do da limite da cerca, do propriedade. limite da propriedade. Muitas vezes não tem cerca, mas tem um acero. Então, mas tem o processo de vento, que deu uma queimada num determinado local, que soltou uma fagulha e ela Transforma. foi 300, 400, 500 metros depois e caiu ali. Esse processo, como que ele é tratado? Ele tem possibilidade, além das orientações preventivas, uma manutenção dentro do processo produtivo da área rural? Tem sim como fazer isso daí. Sim. Observa o seguinte, como que é feito hoje o plano de queima de uma determinada área rural. É preencher um formulário, coisa parecida, e pegar uma autorização e fazer a queima. Sim. Esse é o procedimento. Sim. O ideal seria o seguinte, quantas unidades, na minha propriedade, quantas unidades econômicas eu vou investir em determinado tipo de proteção que vai me trazer um benefício X? Quais são as áreas dentro da minha propriedade que não pode queimar de jeito nenhum? A área de reserva legal, área de prevenção permanente. As instalações físicas, as próprias exato. instalações físicas em primeiro, depois a questão da alimentação dos animais e os animais o que é que tiver. A área de proteção ambiental, se o fogo passou, ele dá uma limpada e a própria cinza vai servir de nutriente ou coisa parecida, porque tem essa lógica. E o ano que vem, na primeira chuva, ela recupera. Perfeito. Mas se a propriedade for perdida, não. Uhum. Então, por exemplo, aí está muito ligado à questão dos paradigmas. Por exemplo, esse paradigma racionalista que nós utilizamos, ele só serve, que eu faço aqui, posso replicar em qualquer lugar. Ele é utilizado para tomada de decisão. Quando eu utilizo um paradigma multicritério, usando uma técnica de apoio a multicritério, coisa parecida, ele vai me dar as informações necessárias como apoio à tomada de decisão. Pela manhã é um, à tarde é outra, à noite é outra. É um filme que eu vejo e aí eu consigo identificar aquelas áreas que têm maior interesse de proteção do que outras. Exemplo, Parque Nacional de Chapada. Se ali tem regiões que não pode queimar porque tem espécies vegetais que não são estudadas ainda, ou precisam ser estudadas, ou são desconhecidas. Então você identifica a área. Se pegarmos os dados de satélite, de foco de calor, esse do governo brasileiro, dessa constelação de satélite que possui, você colocando em cima de uma base cartográfica, usando SIG, coisa parecida, você consegue identificar as regiões onde que existem mais focos de calor. Certo. Nessas regiões de mais focos de calor, se for ter uma intervenção educacional ali, se tiver 5 áreas de focos de calor e ali tiver cada área dessa uma abordagem metodológica diferente educacional para aquilo não queimar. Mas eu também consigo identificar em função da vegetação hídrico, da questão da geomorfologia, da geologia, quais são as áreas que eu devo proteger efetivamente dentro do parque. Perfeito.
entende? Então, muitas vezes é preferível deixar queimar certas áreas que tem aí um capim tipo barba de bode, não sei se esse é o nome Sim, dele ainda, sim. tem que no outro ano Fura-bucho. ele nasce novamente, Uhum. do que você deixar queimar áreas que tem uma vegetação ainda robusta, que te traz uma série de benefícios à fauna, à flora, aos insetos, coisas desse tipo. E aquelas regiões, por exemplo, aqui da Chapada dos Guimarães, e na mata do Rio dos Peixes, que tem uma Certo, comunidade, certo. vale a pena você investir em unidades econômicas para que esse pessoal dali mude. Hoje ele tem uma percepção de queimar o lixo. Mas você, à medida que você agrega conhecimento, ele observa que precisa mudar alguma coisa, ele não queima mais as folhas, coisa parecida. Ele vai fazer um buraco, vai deixar no lugar, vai fazer compostagem, que aquilo serve de Perfeito. adubo verde. Perfeito. Então, essa é a lógica das coisas. Uhum. Se torna mais viável. Isso dá para você fazer na sua propriedade. Quanto é que custa, por exemplo, um hectare de pasto? Uhum. Né? Quanto que custa um hectare de milho? Quanto custa uma de milheto? Quanto que custa de soja tal? Então, esse sistema de segurança de queima, você pode fazê-lo. Você está entendendo? E cuidado com o material particulado super fino, por exemplo, igual da palha, coisa parecida, porque estaticamente ele está carregado, né, com Sim. eletricidade Sim. estática. Qualquer motivo é motivo de Perfeito. incêndio e explosão. Perfeito. Uma coisa interessante que a sociedade tem que observar é o seguinte, que o próprio Estado, apesar de ter as leis, ter a parte de fiscalização sobre isso, mas é a sociedade organizada que constrói esses processos, que gera transformação na própria sociedade, com dados científicos, Os dados científicos. com informações precisas, que não só move de forma bem objetiva, mas também constrói dados para políticas públicas. Paulo, o que você relatou aqui é importantíssimo. Então, a associação, quando ela se propõe a prestar esse serviço para a sociedade, em parceria com o Estado, com os órgãos instituídos, ela está prestando um serviço valioso, que muitas vezes fica no anonimato e a sociedade não conhece. Verdade. Parabéns para vocês aí. Existe uma outra questão também que é bastante importante, que é a questão da hegemonia técnico-institucional na tomada de decisão, que é aquela fundamentada nos decretos, leis ambientais, decretos, coisa parecida. O grande questionamento que se faz é o seguinte, que ninguém aferiu os resultados dessa hegemonia. Porque quem faz a coisa acontecer no campo são as pessoas que estão no campo. Sem dúvida. E elas não são ouvidas. Não são ouvidas. Essa é a questão. Quando você fala da setorização no sistema de gestão, você não vai ver aqui uma associação de produtores rurais, da agrosoja, do milho ou do pequeno agricultor ou coisa parecida. Do micro empreendedor, né, ou coisas desse tipo. Aí nessa setorização você tem o Comitê do Fogo no Estado, você tem o Corpo de Bombeiro, você tem o IBAMA, você tem o Ministério Público, você tem uma série de entidades. Mas o mais importante, que é aquele que está ali, que é o cidadão que está lá fazendo a coisa acontecer no mundo real, geralmente alguém fala por ele. Exato. E o outro se diz da forma de gestão da gestão do fogo de qualquer forma, porque o dinheiro tem, os recursos financeiros tem para você comprar abafador, alugar avião para jogar água, coisas desse tipo. Ora, se pegássemos esse capital e investíssemos Treinamento, em capacitação, treinamento e melhorias tecnológicas na prevenção de redução de perdas ou coisa parecida, o resultado seria outro em pouco tempo, porque você muda a percepção das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. As políticas públicas são poucos deputados ou vereadores, deputados e senadores, que ao se propor um projeto de lei, ele busca uma audiência pública, ele busca aí criar uma comissão especializada sobre aquele tema para tratar aquele assunto e ouvir, né? Ele não tem muitas vezes a ideia
de qual é aquela realidade que ele está propondo uma matéria sobre legislação e sobre regulamentação. Então, a distância entre do que faz as regulamentações e a distância da realidade é só por intermédio das associações para fazer esse link. E muito gestor não compreende isso. E é isso que a nossa associação tem como objetivo e visão, a missão, preparar os profissionais, né, de forma técnica, científica, dentro das universidades, dentro dos bancos escolares, de forma que possa contribuir e mostrar que essa solução é possível. Por exemplo, quando nós formos trabalhar com a metodologia multicritério, de apoio multicritério, vamos partir que nós tenhamos um cadastro técnico multifinalitário implantado, onde nós temos uma base cadastral, por exemplo, defensivo agrícola, de geologia, geomorfologia, vegetação, recursos hídricos, todas essas informações. Isso a gente chama de CTM, Perfeito. que eu posso utilizar nas minhas informações multicritério, que são as variáveis que aí eu tenho. E depois eu tenho o sistema de informação geográfica, que eu tenho todas essas informações. Por exemplo, quem foi ofendido por serpente cascavel, por exemplo, né? Foi na área X, Rondonópolis tem. Então você tem todos os casos no estado de Mato Grosso, dizendo os locais onde que alguém foi A predominância desse tipo de por essa acidente. cobra, foi mordido por essa cobra, coisas parecidas. Onde teve focos de incêndio, eu posso, usando o BD queimadas, na cartografia eu tenho todas. Eu tenho um mapa de vento, tenho um mapa do que você quiser, existe hoje. E o que é o multicritério? O multicritério é você pegar todas essas variáveis. Por exemplo, recursos hídricos. Quais são os rios que eu tenho? Quais são as avaliações de DBO, ou demanda bioquímica, ou contaminação por defensivo? Não é só por defensivo, por exemplo, se tiver uma queimada, todo aquele material que foi queimado, ele vai ser lixiviado para o rio, ele vai para lá, também vai ter aí algum processo no curso d'água. Você tem essa série histórica, você pode ter essa série histórica na região florestal, tudo que você tem de árvores na tua região, você sabe onde é que está tudo localizado. E você pode pegar geologia, geomorfologia, recursos hídricos, aí vem a questão X do problema, que é o ser humano, né? Do ser humano, das pessoas, das comunidades. Existe associação no teu setor, né, que você trabalha? Não. Aí você começa a colocar associação, participação comunitária, questão da educação formal, da educação, da capacitação, qualificação, etc. Aí você vai observar se essa população tem um alto índice de participação social ou baixo índice de participação social. Aonde eu vou investir meu dinheiro para evitar perdas dentro de um programa de redução de perdas na educação. Perfeito. Porque eu preciso fazer que essas pessoas que estão nesse status quo hoje, com esse nível de percepção, eles possam avançar um pouquinho e ter um nível de percepção diferente. Não queimar folha, mas simplesmente depositar em algum lugar e todo dia você joga uma água em cima, dali uns dias a mais você tem a famosa compostagem. A lenha você não queima, os animais silvestres você não ataca, deixa. Você entendeu? Então você cria esse círculo virtuoso na comunidade. E a metodologia de apoio multicritério te dá essa percepção e identifica onde é que você vai gastar a tua unidade econômica para você ter um resultado melhor. Isso tem que ir para o campo. Perfeito. Perfeito. É fundamental. É fundamental, porque dessa forma, e esse software hoje em dia é tão fácil que você consegue, o acadêmico, você pode trabalhar com 5 variáveis, ou então a ProSoja, um desses grandes, compra o software profissional, que aí você põe milhares de informações e te dá todas as identificações por paisagem, por cenário. Perfeito. Você está entendendo? Perfeito. É uma fotografia, é um filme que você vê. E que faz preventivamente tanto os controles como as ações necessárias para... Tudo que é necessário. Como prevenção.
Maravilha. A Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Aguinaldo, como que hoje, nós estamos aqui com presidente e vice-presidente, mas como que hoje é composto isso aí, essa diretoria aí? Então, a gente está com uma equipe, a equipe multidisciplinar, todos são engenheiros de segurança, tem a especialização, que é um requisito para que esteja participando dentro da diretoria executiva. Então, nós temos lá o nosso presidente, Paulo Fernando, engenheiro sanitarista, eu, engenheiro civil, tem o Clauberto, que é o nosso secretário, né? Clauberto Amorim, engenheiro ambiental, nosso diretor financeiro Jaderson Diego, também engenheiro civil, o diretor administrativo Luiz Eduardo, engenheiro civil, engenheiro eletricista também, e a nossa honrosa amiga diretora técnica Aledi. A Aledi é engenheira civil e é professora na Universidade de Várzea Grande, a universidade aqui no município vizinho. Temos o diretor de Relações Públicas, é o engenheiro mecânico, Bruno Frois, e a diretora de Assuntos Comunitários, Márcia Aparecida de Abreu, engenheira florestal. Então, para dar uma noção da multidisciplinariedade que existe lá dentro, Perfeito. a gente tem esses profissionais nos auxiliando lá para tocar avante as nossas ideias. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Paulo Freire, eu quero te agradecer aqui e abrir a palavra para você fazer as considerações finais. Nós agradecemos pela oportunidade que nos foi dada e é ímpar. Nós não imaginávamos a dimensão, né? E a associação nossa, ela está à disposição de as pessoas que gostam da engenharia de segurança do trabalho e saúde do trabalhador, né? E contamos que os engenheiros de segurança do trabalho daqui da região metropolitana de Cuiabá, da famosa Baixada Cuiabana, aqueles que tivessem interesse em se associar conosco, né? Nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado por você estar aqui. Pensar Agro, mais uma vez, agradece. E agradece a você, ouvinte, que tem nos acompanhado e que a fonte infinita do amor incondicional possa trazer muita paz e alegria a todos nós. Até a próxima.